Priscila Yazbek conversa conosco. Vamos ouvi-la neste momento, Yazbek, enquanto nós acompanhamos as imagens do Vaticano. Como é que estão as preparações por aí, Yazbek? Bem-vinda. Oi, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham neste dia histórico, não só para a Igreja Católica, mas para a comunidade. Opa, a gente está ouvindo, minha querida, a gente está te ouvindo, mas está te ouvindo um pouquinho distante, ouvindo também o burburinho aí em volta. A gente dá uma estabilizada no áudio, nessa nossa conexão, aqui dependemos, além do rito da igreja, dependemos do rito da internet. De vez em quando a internet dá aquela... prega uma peça pra gente. Mas além de Priscila Yazbek, estamos também com Gina Marques. Vamos conversar aqui ao vivo. A Gina, que está neste momento no Vaticano. Durante a votação, os cardeais não vão poder entrar em contato com o mundo exterior. Gina Marques, nos conte tudo, por favor. Onde você está exatamente? Bom dia, Elisa. Bom dia a todos aqueles que estão seguindo. Eu estou aqui no final da Via della Conciliazione, lá atrás dá para ver a Basílica de São Pedro. Pois é, você tocou naquele ponto que é a grande interrogação, ou seja, essa internet. Essa internet ela vai ser bloqueada lá dentro da cidade do Vaticano a partir das 15 horas, hora local, 10 horas da manhã no horário de Brasília. Ou seja, vão cortar o sinal, vai ficar tudo incomunicável, assim como era nos tempos antigos, né? Eu acho interessante esse conclave, Elisa, porque ele nos faz viajar um pouco, né? No tempo mesmo. Como é que era, como é que foi e tal. Resultado. Aqui, para você ter ideia, a cidade do Vaticano, ela tem mais ou menos 4.000 habitantes, mas nem todos vivem aqui mesmo. Mas muitos trabalhadores, por exemplo, tem a farmácia, tem o banco. A cidade não parou, ela diminuiu o ritmo dela. Mas todas as pessoas que entrarem na cidade do Vaticano, seja para ir na farmácia ou no banco, eles vão ter o sinal bloqueado mesmo. E a grande interrogação é se esse bloqueio vai atingir aqui a praça e essa principal rua de acesso, que é, como eu disse, a Via della Conciliazione. Olha, Elisa, com a quantidade de jornalistas que tem aqui, são mais de 5.000 jornalistas credenciados, é muito difícil que o Vaticano, num momento como esse, num evento deste porte, não garanta realmente o sinal, ou seja, que as companhias telefônicas, os responsáveis, obviamente, em contato com o Vaticano, não garantam o sinal. Mas estamos aguardando porque não sabemos ainda mesmo. Mas como você falou também, Elisa, a protagonista aqui é a chaminé, né, que foi instalada só para essa ocasião. Vamos lembrar que na história, em 1878, foi a primeira vez que foi usada uma chaminé para mostrar que os cardeais estavam reunidos. Mas naquela época, que foi a eleição do Papa Leão XIII, naquela época a fumaça era só preta. Tá? E se o Papa fosse eleito, não havia fumaça. Quer dizer, você imagina, essa turma toda, e se não foi eleito, vai demorar? Não vai demorar? Aí, depois de algum tempo, foi decidido que, para mostrar a eleição do Papa, sim, a fumaça é branca. São duas estufas também, que eles são usadas. Uma estufa, que é a mais velha, ela foi instalada para esta ocasião mesmo, porque durante os outros dias que não há conclave, não há estufa e não há chaminé. Bom, ela foi instalada em 1939, aqui para a eleição do Pio XII. Aí, como dava problema, ou seja, em outras eleições, que foi no caso do Papa Bento XVI também, ela ficou meia cinza. Aí eles resolveram também colocar uma estufa ao lado. Vamos colocar assim, a irmãzinha mais jovem da estufa, que é de 2005, portanto elas são conectáveis. Eles colocam uma substância química dentro e para dar a cor na fumaça. Essa fumaça deve durar mais ou menos 7 minutos. Seja branca, indicando a eleição do Papa, ou seja preta, né, que isso indica que o Papa não foi eleito. E hoje vai ser só uma votação e essa fumaça vai sair mais ou menos umas 7 horas da noite, horário local, 14 horas no horário de Brasília. Mas é um horário flexível, porque cada um dos 133 cardeais eleitores, eles têm que ir a pé
né, se levantar com a cédula dobradinha na mão para ir até o altar depositar na urna o seu voto. Portanto, considerando inclusive a idade desses cardeais, a média é mais ou menos 71, 72 anos, a média da idade dos cardeais lá dentro, então isso daí pode demorar. Portanto, não há um horário fixo, mas a praça já está lotada, sabe? Já estão as pessoas chegando, um esquema de segurança fortíssimo, ou seja, já são 4.000 agentes deslocados aqui, muitos deles à paisana, porque o Vaticano não gosta de um policiamento ostensivo, não, mas o esquema de segurança já está montado também. Elisa, Priscila. Gina Marques conversando com a gente, trazendo ali toda a movimentação. Já temos aqui Priscila em tela. Olha, vamos ver se a gente vai conseguir te ouvir. Priscila, não sei se você se confessou recentemente, deve ser um sinal da igreja, dizendo que se você não se confessar, minha querida, a gente não vai conseguir te ouvir aqui. Mas habemos áudio de Priscila Asbeck. Nos conte, Asbeck, onde você está também aí nos arredores do Vaticano e a expectativa, né? Os 133 cardeais que já estão ali. Ou tem algum rito para acontecer, alguma cerimônia que nós veremos agora de manhã pelo horário de Brasília. Bem-vinda. Oi, Elisa. Bom dia mais uma vez a você, a Gina, a todos que nos acompanham. Tanta oração que os cardeais fazem para que eles estejam em introspecção, em reclusão e consigam fazer com que o Espírito Santo os guie nessa decisão, que até os nossos celulares também são afetados por aqui. Mas, Elisa, mais cedo eu vinha dizendo que o Papa é a grande autoridade moral do mundo atual. Então, essa é uma eleição que diz respeito não só à Igreja Católica, essa comunidade de 1 milhão, quase 1 bilhão e 400 milhões de fiéis, mas também ao mundo todo, especialmente num momento de vários conflitos no Oriente Médio, também no leste europeu, inclusive um conflito no leste europeu que foi mencionado, no Oriente Médio, perdão, que foi mencionado pelos cardeais em congregação. Então, há uma grande expectativa para esse conclave, então, que começa daqui a pouco, Elise. O que aconteceu até o momento foi a missa para o elegendo pontífice, e nessa missa, inclusive, o cardeal Giovanni Battista Re, que é o diácono, ele destacou que as leituras da missa oferecem um forte chamado para que a igreja mantenha a unidade. Então, há uma discussão sobre a unidade da igreja, a quantidade de dias que esse conclave pode se estender, vai falar se a igreja está unida ou não, isso pode gerar alguma discussão. Ele também falou que espera que a imagem de Jesus Cristo, pintada por Michelangelo na Capela Sistina, lembre a todos da grandeza da responsabilidade de escolher o próximo Papa. Ele também falou que eles estão orando para que a igreja saiba como melhor escolher o Papa que pode despertar as consciências de todos e as energias morais e espirituais da sociedade de hoje, caracterizada, inclusive, interessante ele comentar isso, por um grande progresso tecnológico, mas que tende a esquecer Deus. Foram as palavras, então, do cardeal Giovanni Battista Re nessa missa que foi conduzida em italiano, que é a linguagem usada nos dias correntes pelo Vaticano, e em latim, mas também durante a oração universal foi rezada em espanhol, francês, suaile, que é uma língua de origem africana, português, em malaio, que é uma língua de origem asiática, mostrando, então, essa diversidade da Igreja Católica. E aí os cardeais, neste momento, eles se tornaram a residência de Santa Marta e Santa Marta Vecchia para fazer para fazer um almoço e também um pequeno descanso, e daqui a cerca de 2 horas, às 11h30 do horário de Brasília, eles seguem para a Capela Sistina, mas já estão, então, como a Gina falou, já estão sem comunicação, já estão reclusos, justamente para conseguir garantir a sua introspecção nesse momento importante de reclusão. E, inclusive, Elisa, um colega nosso aí da CNN, o João Nakamura, esteve dentro da missa e ele fez um relato muito interessante. Ele disse que viu muitos celulares, então as pessoas que participaram, os fiéis, peregrinos, usando muito o celular para registrar todos os momentos. Parecia aquelas cenas de show. A gente, inclusive, mostrou a imagem da missa por dentro no nosso site, com as pessoas usando muito o celular. Também falou sobre disputa por lugar. Ele falou que alguns peregrinos expulsaram uma freira que estava disputando o lugar com eles. E ele falou também sobre muita comoção, falou que tinha um misto ali de ansiedade, de emoção, falou que uma senhora que estava ao lado dele
dele, inclusive, não conseguiu parar de chorar. E eu percebi isso também, Elisa, de algumas pessoas que estavam andando por aqui. Conversei com brasileiros, daqui a pouco a gente vai trazer o relato deles um pouco mais tarde no live, mas que estavam muito comovidos mesmo de estar aqui nesse momento importante. E, Elisa, para finalizar, existe uma discussão muito importante nesse momento sobre qual vai ser esse Papa, qual que é o perfil desse Papa. Então, só para trazer uma informação, o conclave que escolheu o Papa Francisco há 12 anos contou com 115 cardeais de 48 países. Agora, esse conclave tem 133 cardeais eleitores que representam 70 países. Essa diversidade traz uma imprevisibilidade muito grande. Eu estava conversando mais cedo também com um professor de Relações Internacionais que teve em contato com a diplomacia brasileira aqui no Vaticano e ele falou que entre a diplomacia brasileira há uma percepção de que esse conclave pode durar mais dias do que o esperado. Os últimos 10 conclaves duraram, em média, 3,2 dias e aí ele estava falando então que esse conclave pode se estender um pouco mais. Essa talvez seja a expectativa então da diplomacia brasileira. E aí, Elisa, para falar sobre uma novidade também desse conclave, existem cardeais, 8 em cada 10 cardeais foram indicados pelo Papa Francisco e existem cardeais então que são de regiões que são espalhadas pelo mundo, da Ásia também, outras regiões que antes não eram tão representadas, que os cardeais se concentravam muito nas regiões mais ocidentais, na Europa, e aí tem também relatos de que, por exemplo, há um bloco dos cardeais asiáticos, que são 23 cardeais, e que isso pode também mudar um pouco os rumos desse conclave. Hoje são 53 cardeais da Europa, então o que se diz é que esses cardeais, por exemplo, asiáticos, eles podem ter um peso importante para a eleição, mas não existe Papa eleito sem essa força desse grupo dos europeus, que são os mais representativos, com 53 cardeais. Elisa. Priscila Asbeck trazendo para a gente esses detalhes, Gina Marques também aparecendo aqui em tela, e vocês viram ali, imagem ao vivo, o tempo inteiro, mas vai ser telhado para mais de metro nas próximas horas, viu? Porque a gente vai ver muito essa imagem. Gente, e esse pássaro que está ali de camarote, espiando, curioso, o que está acontecendo no telhado, onde fica localizada essa chaminé que está aparecendo ali no cantinho esquerdo da tela. Além das imagens ao vivo que nós estamos aqui, desse telhado que vai ser muito olhado pelas próximas horas e dias, além das informações da Asbeck e da Gina Marques, também a nossa redação da CNN nos Estados Unidos, nós estamos aqui acompanhando diferentes assuntos também acompanhados do nosso site. Cardeais eleitores receberam dossiê favorável a conservadores antes de conclave. A gente já vai entender o que é isso aqui exatamente. Conclave começa hoje, entenda como funciona o primeiro dia e veja o horário de votação. Mais uma matéria em missa, cardeal decano pede para que pede Papa que desperte consciência de todos. O que seria despertar a consciência de todos? Porque pode ser tanto conservador quanto progressista. Despertar a consciência é muito relativo, né? A gente vai abordar isso também. E o que a Asbeck acabou de dizer, missa pré-conclave é marcada por disputa de lugar, celulares e comoção. E aí começam... Nós não sabemos o que vai ser. O que será do amanhã, responda quem puder. Mas, com o início do conclave, saiba quem é o brasileiro mais cotado para ser Papa. E é aí que eu caminho, aqui para a nossa bancada, porque nós estamos com o Pedro Duran, nosso analista. Estamos também com o nosso editor de assuntos internacionais, Diego Pavão. E quem já aparece aqui ao meu lado, nosso convidado, agora presencialmente, especialista em Vaticano, Railson Araújo. Bem-vindo, hein, trio? Bem-vindo todos aqui. Obrigado. Comigo teremos um início de conclave com muitas especulações e as curiosidades no entorno disso tudo. Mas, Railson, eu já quero te perguntar como brasileira, porque dizem que Deus é brasileiro, a gente não sabe se no Vaticano também acham isso, hein, Railson? Nós já tivemos um Papa Francisco argentino. Alguma chance de ser mais um latino ou é hora de dar uma variada, trazer um novo Papa de outros continentes? Bem-vindo. Obrigado, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, eu sei que muitos vaticanistas têm apontado que seria pouquíssimo provável a ideia de uma eleição de um outro cardeal que venha da América Latina, que venha do fim do mundo, como disse o Papa Francisco. Mas é verdade que, ainda que a gente tenha sido surpreendido naquele 13 de março de 2013 com a eleição do Papa Francisco, nada impede que o Espírito nos surpreenda novamente, porque não olhando para a América Latina. Ainda mais diante de um conclave
através de um colégio cardinalício cada vez mais marcado por essa diferença das nacionalidades, cada vez mais países representados. Então, nada impede de uma nova surpresa e quem sabe, né, o Papa venha dessa terra tupiniquim. Será? Será que... Bom, o negócio está aberto, a gente vai saber, e foi o que eu disse na abertura do jornal, quando sair a fumaça branca, vai ser, nossa, temos Papa. Temos, mas não sabemos quem, porque com a fumaça é só um sinal de, escolhemos, mas a gente só vai descobrir quando aquela porta, naquela sacada, a mais importante ali da região do Vaticano, abrir-se e o Papa aparecer ali para cumprimentar todos os fiéis ou curiosos. E Diego Pavão, tem gente do mundo inteiro que acompanha esse processo, né? Não apenas católicos, não a galera que está ali movida pela devoção, mas é porque é um lugar turístico e também gera muita curiosidade. Com certeza, acho que o próprio rito, por ser secreto, por ser de uma maneira muito diferente pela qual a gente está acostumado a escolher um líder, né? Se a gente for pensar nos processos eleitorais, nesse a gente tem uma eleição totalmente secreta, uma eleição em que acontece numa sala histórica lá no Vaticano, né? A Capela Sistina, logo abaixo ali dos afrescos de Michelangelo, é algo realmente que chama a atenção. E óbvio, a gente está falando de algo que vai acontecer hoje, mas a gente nunca vai saber o que vai acontecer lá dentro ao certo. Hoje é muito provável, a gente tem falado, né, de uma fumaça preta saindo hoje, porque é muito difícil chegar a um consenso logo na primeira votação, logo no primeiro dia. Mas a gente não vai saber como foi a votação, né? A gente não vai saber como os votos foram distribuídos. Existem análises, né, que a gente já mostrou aqui, de que a primeira votação seria mais pulverizada, quer dizer, muitos cardeais com poucos votos. Para depois, numa segunda votação, que acontece amanhã de manhã, esses votos começarem a serem realocados para cardeais específicos e aí começar a traçar um caminho para um vencedor. Essa é a expectativa, só que como a gente tem falado aqui, é tudo muito imprevisível dentro do conclave. É aquilo, vai acontecer algo lá dentro e a gente nunca vai saber o que é. Pois é, por isso tanta curiosidade, hein? Por isso o cinema mesmo é tão apaixonado por esses assuntos misteriosos, a exemplo do filme que foi até indicado a melhor filme no Oscar, o Conclave. Se você puder e tiver tempo, sugerimos aqui que você assista. É um filme fictício? Mas para quem é especializado em Vaticano, para quem cobre esses assuntos, vê muitas questões ligadas com a realidade. E principalmente, Pedro Duran, essa coisa de quem a gente deve escolher, porque alguns são votados, as votações podem ser várias até conseguirem chegar num consenso. E o Duran acabou de falar com um cardeal brasileiro que participou das congregações, mas não vai participar da votação. Ele te deu uma projeção, é isso, durante quanto tempo deve durar esse conclave? Nesta semana acaba? Ou ele está com menos expectativas, ele está achando que até o fim do ano escolhe um Papa novo? É isso, Elisa, vai ser rapidinho. Eu queria dar bom dia para você, para o Railson, para o Diego, para todo mundo que acompanha a gente aqui no live ao longo dessa jornada de cobertura sobre o conclave, tudo que tem ligação com ele, com a escolha desse homem que vai comandar 1 bilhão e 400 milhões de católicos espalhados pelo mundo. O cardeal com quem eu conversei foi o Raimundo Damasceno. Raimundo Damasceno tem 88 anos, por isso não participa da votação do conclave, mas estava reunido ao longo dos últimos 12 dias com os demais cardeais que vão participar da votação. O Damasceno foi feito cardeal por Bento XVI em 2010, portanto ele participou do último conclave que elegeu o Papa Francisco, que foi em 2013, né? E ele me disse: Pedro, a minha expectativa é de 3 a 4 dias de conclave. Isso vem muito ao encontro da expectativa de outros cardeais com quem eu conversei e que foram também ouvidos por veículos internacionais, que prevêem um conclave de 2 a 3 dias. Então, Elisa, a gente chega no primeiro dia de conclave tendo no horizonte a expectativa de que o novo Papa saia ou sexta ou sábado. Então, olha, para quem não gosta de ver notícia no sábado, mas mas gosta do assunto, vai ter de acompanhar. Porque tem gente que desliga a cabeça, né? Fim de semana, vamos curtir mais hoje, gente? Pode ser que a notícia saia no fim de semana e nós estaremos aqui acompanhando incansavelmente essa imagem. O Railson, até antes de eu chegar novamente aqui nas questões do Pedro, sobre perfil, sobre brasileiros cotados, a gente vive um mundão bastante
polariza. Ô, Elizabeth, que deixaste ligado aqui o áudio, pronto, já desliguei. A gente vive um mundão muito polarizado, né? Com uma ascensão também de movimentos muito conectados com a direita, a galera conservadora. Você tem um registro aqui no Brasil mesmo, a gente vive essa parada assim de polarização política. Você tem um Milei na Argentina, um Trump na América do Norte, na própria Europa, movimentos também da galera conservadora. Isso pode gerar algum reflexo dentro da igreja, no sentido de, se observarmos o mundo, existe uma ascensão conservadora. Então, será que não precisamos de um Papa com características parecidas com essa nova realidade? Olha, Elisa, conectando com a primeira pergunta que você fez, a questão da nacionalidade ou o espectro, no fundo, ela não são questões norteadoras na hora que o cardeal vai votar. Mas é claro que isso gera algum impacto, tem algum reflexo, né? E aí eu quero destacar um elemento que ficou muito evidente nos últimos 10 anos e alguns apontam na seguinte direção. Parece que a Igreja Católica passa por esse processo de polarização que está presente no mundo. Mas para quem estuda Vaticano, quem pesquisa eclesiologia ou aqueles que estão ligados na área da teologia, não é de agora essas tensões dentro de alguns grupos dentro da Igreja. Só que o que acontecia? Nos pontificados de João Paulo II e de Bento XVI, parece que algumas vozes que destoavam, elas rapidamente eram silenciadas. E essa é uma diferença da forma de Francisco conduzir a questão. Francisco deu muito mais liberdade àqueles que não só eram simpatizantes do seu modo de ver a igreja, como também para aqueles que não eram tão simpatizantes desse seu modo de pensar a pastoral, pensar a missão da evangelização. E também, é claro, mudou muito a nossa forma de nos comunicarmos. Então hoje você tem os cardeais com contas nas redes sociais, por exemplo, coisas que você não imaginava isso, né? Alguns anos atrás. Então, naturalmente, eles manifestam ali as suas opiniões políticas, opiniões às vezes conectadas à dimensão partidária, porque políticos todos nós somos, mas também na dimensão partidária. Então, é mais esse aspecto. Então, essas tensões não existem, não é de agora, marca a igreja já tem um longo tempo, mas eu acho que esse é um elemento até que merece destaque dentro do pontificado do Papa Francisco, de dar voz àqueles que, inclusive, não comungavam da sua visão de igreja, inclusive fazendo cardeais aqueles que não comungavam de maneira muito profunda com a sua visão eclesial, que é o caso do cardeal Ambongo, por exemplo, que integra inclusive o C9, os seus conselheiros. Dizem o que é C9? Desculpa. O C9. O C9. É o Conselho de 9 Cardeais. Obrigada. Cardeais. Você vê que quando a gente não sabe o nome, a gente entende qualquer outra coisa. C9, Conselho de 9 Cardeais. Que alguns chamam de G9 também, né? G9. Como se fosse um G20, mas o G9 é isso? O C9, do qual um dos participantes é o brasileiro cardeal Sérgio da Rocha. Que é um dos avessos da tecnologia, porque nem o WhatsApp ele tem, tá? Tô aqui contando uma fofoca. Então existem diferentes perfis, Não quero fazer parte da fofoca. Agora, é só você fingir que não ouviu, hein, Railson? Confessei esses dias. Aqui a gente vai contribuindo com alguns olhares. Aliás, até sobre esses perfis, antes de chegar aqui no gancho, o Pedro Duran vai trazer esse gancho sobre o perfil, né? Que os cardeais traçam um perfil do próximo Papa. Ao ouvir o Railson sobre essas questões, de será que nacionalidade determina, será que questões políticas determinam? Eu me lembrei de uma imagem, Diego Pavão, de Donald Trump conversando com um cardeal norte-americano. Foi ali no dia que eles foram para o funeral do Papa Francisco. E aquela movimentação do Trump, ele passou assim, conversou um pouco, algumas hipóteses vieram na sequência de essa proximidade, essa fala com Donald Trump, essa coisa de parecer que está politizando alguma coisa, pode não contar a favor do próximo cardeal. Essas aproximações ou distâncias, Diego Pavão, a imprensa fica enlouquecida em cima. Foi, né? No funeral do Papa Francisco. No funeral do Papa Francisco. Na verdade, ali o que a gente teve no funeral foi que cada cardeal de cada país ali foi recebendo o seu líder, o líder que estava chegando. Isso aconteceu com várias... Exatamente. Né, isso aconteceu em relação a várias nacionalidades. A gente teve o Emmanuel Macron sendo recebido por um cardeal da França, o Trump foi recebido por um cardeal americano. Se eu não me engano, era o Timothy Michael Dolan, talvez, que é o arcebispo de Nova York. Então, isso é comum nesses eventos, né? Principalmente num evento dessa magnitude que foi o funeral do Papa Francisco. Não é necessariamente uma questão de aproximação política. É claro que esses líderes querem um Papa do seu país, né? Existe um lobby, existe uma campanha para que isso aconteça, né? O próprio Macron já deixou mais ou menos claro que queria isso. Quer dizer, são questões que
são dos líderes mundiais, mas não necessariamente que isso tenha a ver com uma proximidade política exatamente que possa fazer mudar a escolha de um Papa no conclave.